Hoje vamos conversar com o professor Manuel Gama sobre cultura ODS na gestão estratégica dos equipamentos culturais. O professor Manuel Gama está fazendo um trabalho incrível de sensibilização sobre ODS, indicadores da Unesco aqui no Brasil. Ele é professor da Universidade de Minho, em Portugal, e vamos conversar com ele. Peço, então, para o professor Manuel, muito obrigado por participar, e que se apresente, conte um pouco da sua história e dessa história maravilhosa, incrível que você está fazendo aqui no Brasil com essas oficinas. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que nos estão a ver. É um enorme gosto falar com a Ana, é um enorme gosto falar convosco este bocadinho para vos explicar o que é que nós estamos a fazer no Brasil a partir do Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade de Minho. Eu sou um dos pesquisadores responsáveis do Observatório, trabalho na área das políticas culturais e desde 2019 que estamos a desenvolver um projeto que relaciona a cultura com a Agenda 2030 e mais concretamente com os 17 ODS da Agenda 2030 e procura fazer uma ponte com as metas, as principais metas desses ODS e também quer os indicadores da ONU, que foram criados, quer os indicadores que a Unesco criou também em 2019. O trabalho não visa sublinhar a importância da cultura para o desenvolvimento sustentável, porque achamos que essa é uma discussão que, apesar de ainda carecer de muita divulgação, é uma discussão que nos interessa fazer mais sob o ponto de vista da prática, ou seja, identificar projetos, identificar boas práticas em diferentes contextos que relacionem a cultura com a Agenda 2030. Mais do que procurar contributos teóricos para esta discussão, porque há muitos pesquisadores em muitas partes do mundo que o estão a fazer, nós procuramos identificar boas práticas, por um lado, mas também trabalhar com os protagonistas do setor cultural, por outro, que são os fazedores de cultura. Nós percebemos muitas vezes que os fazedores de cultura, nas diferentes latitudes e nos diferentes âmbitos em que trabalham, muitas vezes já integram a Agenda 2030 nas suas práticas, mas não o fazem de forma explícita. E isso para nós é importante. Nós costumamos dizer que não pretendemos, efetivamente, que os fazedores de cultura, ou que os artistas, que são uma parte dos fazedores de cultura, condicionem a sua ação à Agenda 2030, ou que comecem todos a trabalhar alinhados com o ODS 1 da pobreza, ou com o 8 do trabalho digno, ou com o 17 das parcerias, por exemplo. O que nós queremos é que, se eles já integram estas boas práticas, é importante que se identifique isso, porque para o discurso e para a fundamentação do seu trabalho pode ser interessante. Isto por um lado. Mas também, por outro lado, nos interessa, neste trabalho que estamos a fazer com os fazedores de cultura, que eles tenham consciência da importância da sustentabilidade. E, em algumas dimensões do trabalho que desenvolvem, podem perfeitamente aplicar, por exemplo, o conceito da economia circular nas suas práticas, no seu fazer cultural, que não vai condicionar a sua liberdade artística, por exemplo, mas que vai decisivamente e de forma muito substantiva contribuir para que se trabalhe com o espírito do desenvolvimento sustentável. E trabalhar com o espírito de desenvolvimento sustentável é nós satisfazermos as nossas necessidades no presente, sem comprometer os recursos, para que daqui a 50 anos, por exemplo, os nossos filhos e netos possam satisfazer as suas necessidades e não terem recursos para isso. Portanto, tem que haver este equilíbrio também na produção artística e na produção cultural. E é por isso que existe este projeto. Não sei se respondi, Ana, eu às vezes falo demais. Não, respondeu sim. Assim, eu acho que às vezes também, numa parte da sua pergunta, da sua resposta, o senhor falou a questão de não usar só o ODS
1, 4 ou 5, que é a questão de gênero, pensando numa forma de uma propaganda ou uma contrapartida para um projeto cultural ser aprovado ou ter um patrocinador. Na verdade, ele vai fazer toda a diferença se ele conseguir, além de ajudar o atingimento das metas desses ODS, também trabalhar com os indicadores, porque ele vai poder mostrar esses indicadores, né? Exatamente, e muitas vezes não está a fazer alteração nenhuma à sua prática artística ou cultural. Porque nós temos consciência de que muitos, no primeiro ano deste projeto, em 2020, que foi o primeiro ano no Brasil, em que fizemos tudo virtual, em que fizemos um primeiro chamamento de projetos culturais que estavam a ser, que os promotores consideravam que estavam a ser desenvolvidos à luz da Agenda 2030, nós tivemos cerca de 1.600 projetos de mais de 900 produtores de todo o Brasil que registaram projetos enquadrados com a Agenda 2030. Portanto, não se está a inventar nada, não se está... O que se está a dizer, muito bem... A Biblioteca de São Paulo já desenvolve projetos com o enquadramento da Agenda 2030. Então vamos dar luz a isso. Porque se nós temos, ou o SESI Paraná, o Paraná tem um projeto muitíssimo interessante, a Companhia de Balé aí de Curitiba, que fez um trabalho brilhante de convidar os bailarinos a dançar os 17 ODS. E deu origem a 17 microcoreografias que foram desenvolvidas e gravadas para passarem, estão disponíveis no site da instituição e que nos permite perceber que muitas vezes não é complicado nós fazermos este trabalho. Portanto, o que é importante é nós darmos luz a estas boas práticas, para que os fazedores de cultura não se esqueçam que também são protagonistas da Agenda 2030. E não é colar o selo da Agenda 2030, é dizer, efetivamente, que eu já na minha prática, quando estou a fazer a minha produção artística, quando eu estou a desenvolver a minha atividade, quando o Museu do Rio de Janeiro da Energia, por exemplo, que tem um conjunto, esse exemplo é muito interessante, o Museu da Energia, porque a Unesco, quando faz a seleção dos ODS que estão alinhados com a Agenda 2030, não seleciona o ODS 7, que está ligado com a energia. E vocês no Brasil têm um museu Light, da energia, que tem uma ação muito consistente e muitos projetos que estão explicitamente, não é implicitamente, é explicitamente alinhados com a Agenda 2030. Portanto, é este trabalho que é preciso fazer, por um lado, de identificar o que é que já existe, dar-lhe luz e mostrar que é possível, e, por outro lado, é muito importante pensarmos o que é que nós queremos fazer no futuro. Porque 2030 é um ano muito importante, é um ano-chave que nos diz que a maior parte destas metas deviam estar cumpridas e não vão estar cumpridas, ponto final. Já sabemos hoje, em 21 de fevereiro de 2022, que a maior parte delas, lamentavelmente, não vão estar cumpridas. Há sempre o argumento de que se meteu a Covid pelo meio e outros argumentos, mas não vão estar cumpridas. Há um estudo que nos dizia que se continuássemos a esta velocidade, as metas estavam cumpridas em 2082. Portanto, reparem a distância que nós estamos do cumprimento das metas. Portanto, o que nós precisamos de fazer é pensar o futuro. E pensar o futuro nesta década da ação. A ONU designou esta década como a década da ação. E também tem que ser a década da cultura na Agenda 2030. Portanto, temos que dar este reforço do papel da cultura na Agenda 2030, na cultura como um fator fundamental e indispensável para o desenvolvimento sustentável e pensar o que é que queremos fazer depois de 2030, porque vai haver, agora temos a Agenda 2030, vai haver outro documento que vai substituir a Agenda 2030. E aí sim,
Aí nós queremos que a cultura esteja presente de forma muito mais explícita do que está hoje em dia. Sim. E professor, pensando assim, pensando nos gestores culturais, nos espaços culturais que têm a oportunidade de trabalhar os equipamentos culturais, como que eles podem, a exemplo da Biblioteca Parque lá da Colômbia, que eles passaram de uma cidade violenta para uma cidade modelo, ganharam um prêmio, acho que em 2013, de cidade, de melhor cidade, de cidade inteligente, e trabalhou bastante com essa coisa, a questão do acesso, porque eles colocaram uma biblioteca dentro, foram 4 bibliotecas, depois mais 4 bibliotecas nas áreas urbanas, em lugares complicados, de morro, onde tem uma periferia, onde tinha bastante tráfico de drogas, mortes, violência. Eles colocaram, deram acesso, e a biblioteca, além da biblioteca, é um espaço de convivência lindo, com uma arquitetura assinada por grandes arquitetos que transformaram esse território, esse olhar para a cidade e deram acesso. Essas pessoas se sentiram, fizeram um novo... As pessoas apropriaram-se do espaço. A grande questão que existe muitas vezes com os equipamentos culturais, este exemplo que está a dar é um exemplo muito interessante, mas que não é único, existem diferentes espaços e mesmo no Brasil existem. Eu costumo dar, nós temos um levantamento também feito muito próximo com o SESC e nós percebemos que há unidades do SESC que são criadas em bairros problemáticos, mas dialogam com esses bairros. E essa questão da Colômbia é isso. Não vale a pena nós colocarmos 1 ou 2 ou 3 bibliotecas muito interessantes, com infraestrutura muito bem equipadas, de um arquiteto muito de renome internacional, se depois ela não tiver 2 condições mínimas. 2 condições mínimas. Tem de ser de livre acesso e tem de dialogar com o território. E o diálogo com o território tem que ser feito quando se coloca o primeiro risco no projeto de arquitetura. Porque se não se fizer esse diálogo, sabendo efetivamente qual é o local mais adequado para aquela biblioteca, e é isso que é feito, quando corre bem, muitas vezes é isso que é feito. Ou seja, há um diálogo com a comunidade para a instalação desses espaços e equipamentos culturais. Por um lado, para saber onde é que eles devem ficar. E há indicadores da ONU e da Unesco sobre a relação da cultura com a Agenda 2030 que nos falam sobre isso. Nomeadamente, um indicador que nos fala sobre haver estradas transitáveis a menos de 2 quilómetros de distância. E as pessoas pensam, mas o que é que isto tem a ver com cultura? Tem tudo a ver. Eu tenho que haver acesso, eu tenho que conseguir ir àquele espaço cultural. Portanto, não vale a pena estarmos a povoar a Avenida Paulista de museus, de bibliotecas e de centros culturais, quando se calhar na periferia não existem. Portanto, esse exemplo é muito interessante porque quando se criam os espaços culturais, há esse diálogo com a comunidade, para perceber efetivamente também o que é que a comunidade quer daquele espaço. E ao haver este diálogo, ao haver esta promoção do acesso e haver dar voz a quem depois vai estar, vai usufruir e vai participar na construção até do programa cultural do próprio espaço, isso faz toda a diferença, porque isso faz com que não se faça com que um equipamento cultural muito bonito caia de paraquedas num território e não dialogue com ele. Portanto, vai ser um equipamento muito bonito para um conjunto de privilegiados ir lá, mas que não serve a população de lá. E um equipamento cultural deve, em primeiro lugar, servir quem está no território. E servir quem está no território é servir a comunidade, a sua comunidade, e haver este diálogo para que seja um acesso e uma participação cultural. Porque não é só acesso, Ana. Temos que falar no acesso, mas também na participação cultural. Porque é muito importante esta relação de também haver espaço para que as comunidades tenham experiência cultural, experiência artística e possam, dessa forma, também contribuir para um grande
para um grande desígnio dos contributos da cultura para a Agenda 2030, que é um indicador que a Unesco criou, que é o indicador 18, que é o da cultura como fator de coesão social. Ou seja, a cultura no território também tem que promover para a coesão social. E fazer com que promova para a coesão social é aquela biblioteca, é aquelas bibliotecas da Colômbia estarem efetivamente abertas para a comunidade e trabalharem para e com a comunidade. Lindo, lindo. E a questão também que nesses equipamentos, aí você, além da fruição, da difusão cultural, também essa ação formativa da vivência da cultura e da arte, das linguagens artísticas, também é uma forma de trabalhar a educação de uma forma transformadora, né? Porque às vezes, quando você pensa em educação, pensa numa coisa formal dentro dos muros das escolas, e a educação está ali. A educação está ali e, por exemplo, esse pode ser um dos pequeninos problemas dos indicadores da Unesco para a cultura, é que essa componente da educação não formal, às vezes não está completamente valorizada e de forma bem explícita. É muito importante o que acontece nas escolas. Claro, ensino médio, ensino fundamental, tudo isso é importante. Não tira nada. Mas a educação não formal, as aulas de teatro, ou as aulas de música, ou as aulas de pintura que acontecem, ou os pais levarem os filhos às sessões de contação de histórias, por exemplo, tudo isso são, da mais tenra idade, fundamentais, por um lado, para a construção de um indivíduo muito mais pleno e muito mais sensível. Não só às questões artísticas, mas ao mundo em geral. O desenvolvimento de um lado criativo que vai ser importante para toda a vida e em todas as dimensões da nossa vida. Portanto, o que se passa nessas bibliotecas e em muitos espaços culturais é esta relação de educação não formal com a cultura. No fundo, estamos a falar em educação artística e cultural, não com a função de formar artistas, mas de criar e de contribuir para a formação de indivíduos mais plenos, e isso não deve ser descurado. E temos que ter muita atenção quando desenvolvemos esse trabalho, porque muitas vezes não lhe é dado o devido valor, nem é dado o devido cuidado, e não percebemos que muitas vezes não estamos a tirar todo o potencial que podemos tirar de ações dessa natureza. Não é brincar com os meninos ou com as meninas e fazer joguinhos, não é isso, não é isso. A educação artística é uma coisa completamente diferente, mediação cultural é completamente diferente, e tudo isto é valorizado em equipamentos âncora dessa natureza. E há um autor português que nos fala que se as comunidades tiverem três equipamentos, uma biblioteca, um museu e um centro cultural, que trabalhem articuladamente entre si e de forma concertada para a comunidade, o caso está resolvido. Nós podemos ir contribuindo calmamente para uma mudança de paradigma. O problema é que muitas vezes nem existem os equipamentos e muitas vezes, quando existem, não estão articulados e não desenvolvem este tipo de trabalho. Portanto, há um enorme trabalho a fazer nesse sentido. E os gestores culturais têm uma enorme função nesse papel. Verdade. E assim, até pensando assim, também na questão da igualdade de gênero, da diversidade cultural, tudo isso são olhares e viés que tem que estar dentro do desenho dessa programa, desenho estratégico desses espaços, para que todos, para dar voz às minorias, dar voz a todos, dar voz a todos. E, por exemplo, a questão da igualdade de género é uma questão que é muito problemática hoje em dia, porque em muitos aspectos a igualdade de género ainda continua a ser vista como uma questão meramente binária, e não é uma questão binária hoje em dia. Portanto, e pensar em projetos que respeitem
A diversidade de géneros é muito importante em todos os aspectos. Não é dar só voz à diversidade de géneros, é dar voz às temáticas de interesse da diversidade de género. Isso também é muito importante. E de interesse, sensibilizar. né? De interesse. Exatamente. Uhum. E sensibilizar todos, desde a mais tenra idade, para esta diversidade. Porque esta é uma diversidade cultural contemporânea. Não há como fugir. Portanto, temos que colocar estas questões em cima da mesa quando estamos a pensar num espaço no equipamento cultural. Não quer dizer que toda a nossa ação tenha que ter essa dimensão. O que tem que dizer é que nós, quando pensamos um programa e gerir um gestor cultural que faz a gestão de um equipamento, não pensa no imediato ou só no show do fim de semana. O show do fim de semana está integrado numa grande estratégia de programação cultural e de fruição e de acesso à cultura e de promoção da participação cultural. Portanto, nós temos que olhar de forma abrangente para tudo o que nós propomos e dizer, muito bem, isto vamos trabalhar as questões da igualdade de género, isto vamos trabalhar as questões das minorias, isto vamos trabalhar... E vamos assim conseguindo compor um puzzle e um mosaico, porque senão podemos correr o risco, Ana, de estarmos a fazer uma programação só para minorias. E as pessoas que não pertencem a essas minorias, que também tem que haver este equilíbrio. É evidente que nos dias em que vivemos, como há gravíssimas questões e de discrepâncias de acesso à fruição cultural, por exemplo, de acesso, porque eu disse acesso à fruição cultural e não me enganei. Porque, reparem, uma coisa é acesso à cultura. Eu posso aceder à biblioteca, eu posso aceder a uma galeria de exposições, a um museu. Não haver nenhum constrangimento ao acesso. Nem físico, nem económico, não haver. Pronto. Mas eu tenho também que ter condições para fruir o que me é proposto. Tem que haver um conjunto de condições que me são dadas também, para eu ter também assistir a uma exposição do cliente requer alguns códigos que têm que ser dados. Ou saber quem é o Sebastião Salgado. Tudo isto, há alguns códigos que nós também temos que... E eu não posso falar do Sebastião Salgado da mesma forma que falo para a Ana, ou da mesma forma que falo para uma criança que nunca ouviu nada. Portanto, tem que haver esta relação. Portanto, estamos a falar em acesso e condições de fruição cultural. Que é essa questão da mediação, da curadoria, além da curadoria, a mediação que vai trabalhar esse acesso com projetos paralelos de formação, de educação relacionada aos conteúdos que estão sendo apresentados. Assim, olhando para o Brasil, tem algum exemplo assim de projeto, ou projeto cultural, ou de equipamento cultural, que você acha que você conheceu, que possa estar mais 17 Objetivos do Milênio, né? Eu acho que, relativamente a isso, digo duas coisas. Eu acho que há muitas instituições e organizações de diferente escala, em diferentes territórios, que estão culturais, que estão a pensar nesta questão dos ODS. Ou seja, que estão a trabalhar com os ODS, não no sentido... Por exemplo, o exemplo que eu dei ao bocado de Curitiba, da companhia do balé, eu espero não estar a dizer... o Teatro Guaíra, do Balé Teatro Guaíra. Exatamente, o Balé do Teatro Guaíra, e também há outro projeto muito interessante aí em Curitiba, que foi convidar 17 artistas plásticos para pintarem 17 obras, cada um a partir dos ODS. E estes dois exemplos são, aí de Curitiba, são paradigmáticos do que está a ser feito sobre múltiplas formas no Brasil, que é uma sensibilização para esta questão da importância dos ODS. Ou seja, nós olharmos para as 17 obras de arte, pinturas que foram feitas no Paraná, em Curitiba,
pelo projeto ODS Arte, ou para as 17 coreografias que foram feitas, sensibiliza efetivamente para a questão da Agenda 2030. A pergunta que se pode fazer é: e para que ODS é que concorrem? Que meta é que ajudam a contribuir? Sim. Se calhar o objetivo desses dois projetos que eu dei não era esse e não tem que ser. Se calhar ainda estamos numa fase que é contribuir para a disseminação plena da importância de trabalharmos com a Agenda 2030. Portanto, há muitas organizações, maiores ou mais pequenas, que estão a fazer este trabalho de sensibilização. Isto é um exemplo. Outras organizações e outros coletivos e outros fazedores de cultura já estão a pensar em projetos enquadrados na Agenda 2030. Aí sim. E o museu que eu falei no Rio de Janeiro é um museu interessante sobre isso. Eu escolhi porque trabalha com o ODS. É um museu cujo cerne do seu trabalho está relacionado com a energia, que é o ODS 7, que a Unesco deixou de fora, e foi por isso que eu o escolhi, certo? Sim, sim. E esse projeto, e esse museu, é um exemplo muito interessante, porque tem projetos que estão claramente enquadrados em diferentes ODS. Perfeito. Muito interessante, muito relevante. Ou seja, já está a trabalhar na relação efetiva da cultura com a Agenda 2030 e diz: este meu projeto eu posso enquadrar neste ODS, nesta meta, mas é um trabalho que precisa de ser feito de forma muito mais natural. Também temos a notícia da existência de alguns editais que obrigam é que quem se candidata tem que indicar qual é o ODS a que estão associados, a que vão contribuir. Mas o que se percebe muitas vezes é que às vezes esses editais não vão muito fundo. Ou seja, então se queremos fazer isso a sério, temos que perguntar qual é o ODS, qual é a meta e qual é o indicador. E como é que o meu projeto se vai efetivamente relacionar, por exemplo, para ajudar a contribuir para se atingir a meta 4.7. Por exemplo, eu tenho que saber isso. E aí o caminho ainda vai mais longe. Mas estamos no mau caminho? Não, estamos no bom caminho. Eu acho que o Brasil tem imensas potencialidades. Há muita discussão teórica também sobre isso. O Itaú Cultural já desenvolveu imenso trabalho, tem revistas do Itaú Cultural dedicadas a estas questões. O SESC tem desenvolvido também trabalho nesta matéria, só para dizer algumas. Há diferentes universidades, centros de pesquisa que estão a trabalhar nestas dinâmicas. A Universidade de Brasília, por exemplo, criou o selo ODS para as universidades, que está a implementar, e criou um ODS, em termos teóricos, o ODS 19, que está relacionado com a arte, comunicação e cultura. Portanto, há trabalho que está a ser feito no Brasil, muito interessante. O que é preciso é, nos próximos anos, e aí nós também esperamos dar o nosso contributo nos próximos anos, ir sistematizando esta informação. É um trabalho que tem que ser feito paralelo. Eu tenho que trabalhar com os gestores culturais para que eles comecem a trabalhar efetivamente com isto, e tenho que trabalhar também com pesquisadores. Temos os pesquisadores, temos de trabalhar para ir sistematizando essa informação e dar luz em congressos, em revistas científicas, em palestras, em conversas informais, dar luz a estas boas práticas. E é esse caminho que há para fazer. Você daria assim, Manuel, você daria uma dica para um programador de espaço cultural, para um gestor de uma área de cultura, ou para um fazedor de cultura, um produtor cultural que está fazendo um projeto de cultura, para ele começar, quais são os caminhos para ele começar a entender mais os ODS, entender mais. Qual seria a sua dica para que eles possam incluir isso dentro do seu trabalho, pensar isso de uma forma mais orgânica? A dica que eu tenho é que eles não se esqueçam qual é o lema da Agenda 2030.
O lema da Agenda 2030 é: ninguém pode ser deixado para trás. Excelente. Se ninguém pode ser deixado para trás, a cultura não pode ser deixada para trás. Portanto, a cultura, se olhar para a Agenda 2030 para reivindicar algumas condições melhores de trabalho, pode ir à Agenda 2030 e pode usar esse discurso. Mas a cultura, a outra dica é: não se esqueçam de não ter medo. Não se esqueçam de não ter medo de abrir a Agenda 2030. Porque às vezes uma pessoa pega no documento e diz: isto não é para mim. Complicado. 17 é muito grande. Só o preâmbulo tem mais de 70 pontos. E depois tenho 17 ODS, 169 metas, 247 indicadores. Isto é muito. A minha dica é: não tenham medo de abrir o documento e escolher uma meta. Uma meta. São 169. Só tem que escolher uma. E se vocês começarem a trabalhar com essa meta, num projeto, experimentem. Vão ver que não custa. Hoje trabalham com uma, a Ana trabalha com outra, a Rafaela trabalha com outra, o Martins trabalha com outra, e sem saberem, todos estamos a contribuir para a Agenda 2030. Para cumprir as 169 metas? Não. Mas isto ninguém cumpre. Ninguém tem que cumprir as 169 metas. Vocês vão à página do IBGE dedicada à Agenda 2030 e vejam quais foram os ODS e as metas que o Brasil selecionou. Todos os países trabalham com parte da Agenda 2030. Então, se um país continental trabalha com parte da Agenda 2030, um fazedor de cultura que trabalha no seu território vai trabalhar com tudo? Não. Portanto, não tenham medo. Vejam o que é que pode ser bom para vocês. Como é que vocês podem, por um lado, ir à Agenda 2030, buscar argumentos para melhorar a vossa condição de fazedores de cultura e, por outro lado, também, fazer com que o vosso fazer ajude a cumprir um bocadinho de uma meta, de um ODS da Agenda 2030. Nem é a meta toda, só uma dimensão. Há metas que têm várias dimensões lá dentro. Só preciso contribuir para uma. Isso é um primeiro passo. Se em 2022 e 2023 nós dermos esse passo, em 2024 as coisas estão diferentes, porque eu já vou conseguir fazer 2 bocadinhos, ou uma meta, ou vou arriscar mais, ou até vou misturar mais coisas. E em 2029, quando estivermos a terminar a Agenda 2030, já temos isto cá dentro a sério e já conseguimos efetivamente dominar isto. Estamos bem preparados. Para cumprir a Agenda 2030 no pleno? Não. Lamentavelmente, eu receio que não vai haver tempo útil para se cumprir as 169 metas. Mas se um fazedor de cultura aí de Curitiba conseguir dizer, um gestor cultural aí de Curitiba conseguir dizer, os nossos projetos estão alinhados com a meta 5.5 e conseguirem explicar muito bem e conseguirem reunir evidências, a nossa missão está cumprida. Não sei se respondi, Ana. Respondeu, Manel, maravilhoso. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, com essa conversa, foi muito legal e eu sei que é fantástico esse trabalho, eu vi ali no observatório que vocês fazem parte, que são mais de 130 projetos, são não sei quantos projetos só no Brasil que vocês estão sensibilizando. Quantos projetos, Manuel? Neste momento, fruto das oficinas que nós desenvolvemos, já foram geradas 169 ideias de projeto, que nós gostaríamos que começassem a ver a luz do dia. E estamos a acompanhar projetos atribuímos agora, por exemplo, um prémio em janeiro deste ano, um prémio de 5 mil reais a uma ideia de projeto que foi desenvolvida no Norte, no Amapá. No Amapá, 5 mil reais é muito dinheiro? Não é muito dinheiro, mas é um valor simbólico que vai ajudar aquela equipe de dois fazedores de cultura, que por acaso é um investigador, um pesquisador
e um fazedor de cultura para tentarem desenvolver, e é um projeto muito interessante, é um projeto que nos fala sobre a acessibilidade de pessoas deficientes a fazer cultura. Não é assistirem, é fazerem. É irem para o palco e fazerem, trabalharem como atores ou como bailarinos. Portanto, há muitos projetos que estão a avançar calmamente e pronto, e nós estamos cá para a distância ir falando com as pessoas e ajudar no que for possível, mas os projetos têm autonomia, ou seja, o que nós queremos é que os projetos vão ganhando luz e vão ganhando asas para voar. E esses projetos entram numa rede, né? As pessoas vão conhecendo essa rede. Exatamente. Que agora começa a estar particularmente ativa, porque agora há uma rede de profissionais que participaram nas oficinas, que agora se está a reunir de 15 em 15 dias e já estão a criar grupos de estudo e grupos para escolher, para ver editais onde possam arranjar fundos para esses projetos, grupo que vai pensar como é que se pode sensibilizar o poder político para esta importância, para a importância da cultura na Agenda 2030. Portanto, é um caminho que se está a fazer. São sementes que se estão a lançar, que esperemos que vão dando alguns frutos no futuro. Muito bem, muito obrigada, professor Manuel. Obrigada pelo seu tempo aqui conversando com a gente. Desejo muito sucesso aí na sua caminhada e quero ser parceira aí de vários projetos e conhecer mais ainda toda essa rede e essas possibilidades. Obrigado. Muito obrigada, um beijo grande para você. Até mais, professor. Bem, tchau, até logo. Tchau.